Esses dias eu atendi um rapaz que ele falou assim, Rafael, eu quero fazer uma sessão com você porque eu não consigo me conectar com o meu filho. Olha que interessante isso. Eu não consigo... Cara, eu sempre quis ser pai, mas meu filho tá ali e eu não consigo me conectar com ele. O que acontece, né? Esse pai, quando era criança, o pai dele separou da mãe, o pai dele foi embora, nunca mais voltou. Então aquela dor de separação dessa criança com esse pai fazia com que, de certa forma, quando ele cresceu e teve o filho, ele não conseguia se conectar com esse próprio filho. Então ele tem um potencial ali gigantesco de ser pai e ele não conseguia botar aquilo para fora. Por quê? Porque ele ainda estava congelado na memória daquela criança. E cara, 3 dias depois da sessão, ele me mandou uma mensagem, eu fiquei até emocionado. Ele falou assim, Rafael, eu consegui tirar uma tarde com meu filho como eu nunca tinha conseguido tirar. Então o que eu quero dizer? Aquele potencial já estava ali. Só que ele não entendia que uma memória que ele trazia de quando ele tinha 3 anos de idade impedia hoje dele estar pleno na relação dele com o filho dele. Só que é tão curioso isso porque o paciente não entende, porque na consciência dele, ele quer ser pai, ele quer se conectar, mas no nível sobrevivência é como se fosse assim, não pode. Porque você pode, em algum momento, perder o seu filho também. Essa era a memória que ele trazia, entende? Então, quando você consegue, a partir do ligar esses pontos, isso faz sentido na sua história, você começa a perceber que o seu sintoma ele é apenas uma expressão de uma série de fatos e situações, de maneira de responder na vida, você começa a mudar o seu comportamento. E quando você começa a mudar o seu comportamento, cara, a sua vida começa a mudar. E aí é quando você vai começando a se apropriar da sua identidade, entendeu? E tem uma coisa legal também sobre isso, pegando neurocientificamente, neurocientificamente é como se todas as nossas memórias fossem falsas. Como assim, Romano? Tá louco? Todas as memórias são falsas? Eu sei o que eu almocei hoje. Não, todas as memórias sempre são baseadas em um filtro. Por isso que são falsas. Porque eu não tô indo na memória em si, eu tô indo na minha percepção sobre aquela memória. Exato. Então, sempre que eu me recordo de uma cena, eu não só recordo da cena, eu altero a cena. E por isso que a terapia funciona. Exato. Porque se a memória fosse sempre verdadeira, a próxima vez que eu fosse recordar, eu teria que recordar do fato. Mas eu deixo de recordar do fato, eu passo a me recordar da minha nova interpretação sobre aquele fato. E pensando sobre esse pressuposto de que todas as nossas memórias são falsas, vem outra coisa interessante, que é aquela reflexão. Nossa, mas aos 3 anos de idade, eu não sei se ele teria aquela memória ou não. Mas agora, vendo, já a psicologia traz essa questão em muitos pontos que também acontece. Mas mais importante talvez seja, essa pessoa fez sentido para ela e melhorou a vida dela e está fazendo com que ela possa caminhar em direção à vida que ela quer viver? E agora eu vou trazer uma outra pergunta polêmica para você aqui, que é o seguinte. Rafa, por exemplo, como evitar que essa pessoa, sei lá, voltou nos 3 anos, ressignificou e talvez ela pensa, nossa, então foi por isso que eu tô com um problema maior e cria um problema maior na cabeça dela. Como evitar esse tipo de situação para que quando vier, e isso foi um problema que na psicanálise começou a enfrentar, não trazer só a memória, mas trazer de fato uma ressignificação e um aprendizado a partir daquilo. Você diz evitar que aquilo se torne algo pior ao descobrir. Entendi. Cara, olha que interessante, né? Eu nunca tive essa experiência com aquilo piorar. Às vezes o paciente, ele assusta com os pontos que ele liga, sabe? Mas ao mesmo tempo, eu acredito que isso traz um entendimento pra pessoa, tipo assim, cara, é como se fosse aquele momento eureka, né? Tipo, então é por isso? Porque ao mesmo tempo, né, aí entra muito da questão do processo terapêutico em si. Porque eu explico muito isso para os meus alunos, né? Basicamente, gente, o que a gente faz? A gente recebe o paciente, entende a queixa dele, a dificuldade dele, a gente leva ele lá naquele momento onde ele viveu o trauma, que foi isso que você falou, né, da memória falsa, é o significado que ele deu naquele momento. E o que a gente faz? A gente traz ele de volta. Por exemplo, lá atrás, quando você viveu a separação dos seus pais, para sua criança aquilo foi um perigo de sobrevivência. Mas hoje você é um adulto e está tudo bem. Então é como se você mostrasse para o cérebro que aquele perigo
que em algum momento ele viveu, hoje ele não existe mais. E eu vou contribuir aqui com algumas formas de poder fazer isso para evitar que pessoas saiam. Exemplo, isso é muito interessante. Exemplo, se eu estou levando para uma cena onde tem algum desafio, eu posso usar estratégias como trazer recursos emocionais positivos para dentro daquela cena. Eu posso dessensibilizar a cena usando o corpo daquela pessoa. Como assim o corpo daquela pessoa? Eu vou falar agora neurocientificamente usando até conceitos, por exemplo, da dessensibilização sistemática na psicologia. Estou trazendo conceitos da psicologia junto com o que você está me trazendo aqui, me explicando das leis biológicas. Que se eu consigo, imaginando, eu estou vendo algo que teoricamente é traumático, mas eu consigo fazer o meu corpo ficar tranquilo vendo aqui, ou não precisa vendo, ou sentindo, ou o que for, eu consigo, consequentemente, fazer o meu corpo reagir melhor da próxima vez. E eu estou falando o corpo, como assim o corpo, Romani? Simples. O simples exercício de quando eu estou sendo exposto a uma ameaça potencial, porque não é uma ameaça real, é uma ameaça que eu estou criando dentro de mim, e eu consigo, ou que seja até mesmo uma ameaça real, mas eu consigo fazer o meu corpo reagir de forma, respira tranquilo, eu estou ensinando o meu corpo a reagir melhor àquela situação de ameaça. Outro tipo, eu posso simplesmente trazer mais recursos, trazer cenas boas e associar essas cenas boas junto com aquelas outras memórias, e aí tem um princípio da neurociência chamado Lei de Reb, que é basicamente neurônios que disparam juntos se fortalecem juntos. Isso na prática significa uma neuroassociação de que, peraí, se eu estou vendo aquele momento desafiador, mas eu também consigo ver uma coisa boa, na próxima vez eu consigo ver aquele momento desafiador menos desafiador. E eu estou trazendo algumas estratégias possíveis aqui. Eu posso usar recursos imaginativos de trazer o adulto para conversar com a criança. Eu posso usar recursos para que ela tenha vários recursos possíveis, mas, por exemplo, imaginar que ela cresce de tamanho e tem mais condição de lidar com a situação. Mais capacidade. Né? Mais capacidade de lidar com a situação. Tem algumas formas, geralmente, que você tende a usar para... Cara, isso para mim varia muito de paciente para paciente e situação para situação. Mas olha que interessante que a partir dos seus exemplos eu estou traduzindo tudo para o biologuês, né? Porque, cara, é complementar. Por isso que a gente fala da integração das coisas, né? Quando a gente vive um trauma, a partir da visão biológica, esse trauma ele é vivenciado a partir de 3 aspectos, que a gente chama de medo, impotência e solidão. É uma situação que gera muito medo na pessoa. Ela se sente totalmente impotente, ou seja, eu não tenho o que fazer com essa situação que eu estou vivendo. E a solidão, o que é? É eu viver isso de maneira muito sozinha. Muitas vezes é aquela situação que a pessoa não compartilha. Ela vive aquilo de maneira muito solitária. E o que eu vejo, Romani, do nosso papel enquanto terapeuta? Ali nós somos o suporte do paciente. Então a maneira como a gente aborda o paciente... Às vezes, é curioso eu falar isso, mas eu vivencio muito. Às vezes, só o fato da gente estar ali pro paciente já é uma segurança, sabe? Por exemplo, teve uma vez que eu atendi uma moça que ela não conseguia deixar o emprego dela. Olha que interessante, né? Hoje eu tô falando muito da questão de emprego, né? Não conseguia deixar o emprego dela. Ela falou, Rafael, eu nunca escolhi as coisas iam caindo no meu colo e eu simplesmente ia vivendo. Ela estava extremamente infeliz no trabalho, mas ela não conseguia deixar o trabalho. E o que a gente identificou na história dela é que o pai dela faleceu quando ela tinha 7 anos. E aí eu falei assim, né? Qual foi a parte, né? Depois dentro de uma dinâmica lá no atendimento, eu falei para ela, o que para sua criança você mais recorda da memória do seu pai ali? E ela falou assim, quando meu pai ia levar o meu mamá. Toda noite era ele que levava o meu mamá. E aí eu cheguei e falei assim para ela, mas hoje você é uma adulta de 30 anos. E hoje você tem total condição de garantir o seu próprio mamá. O que eu quis dizer ali? A criança, ela precisa do pai para protegê-la, para sustentá-la. E o medo que ela tem hoje de deixar o emprego é de não ter esse recurso que lá atrás o pai simbolizava. E o que eu trouxe para ela? A possibilidade dela se sustentar, dela se proteger, né? Hoje é a adulta dela que cuida daquela criança dela. E cara, quando eu falei isso, ela automaticamente começou a chorar, ela teve uma catarse ali. E eu cheguei para ela e falei assim, tá tudo bem, você não é mais aquela criança. Hoje você tem recursos que aquela criança não tinha. Então isso atualiza o cérebro
para que ele entenda que agora aquela adulta não está vivenciando aquele mesmo perigo que aquela criança vivenciou. E aí você vê que o paciente acalma, ele fica tranquilo, né? E aí é claro que ali o nosso papel de terapeuta, ele é fundamental para quê? Para dar esse suporte para o paciente, né? Tem um professor meu que fala uma frase que é muito interessante. Ele fala assim: as lágrimas consoladas são mais reparadoras. Então, quando a gente, enquanto terapeuta, está ali e dá o suporte para o paciente passar por esse processo que naturalmente ele tem que passar para descongelar lá do evento traumático, para chegar hoje aqui, entender que hoje ele tem um recurso que ele precisa, ele tem a possibilidade de se desenvolver, eu chamo sabe? isso de amparo e desamparo. Se a pessoa se sente amparada, é mais difícil dela ter uma memória traumática.